última semana, o NT Repórter apresentou um quadro preocupante no trânsito mundial: os altos índices de acidentes. Vamos relembrar agora. 23 de março de 2013. Era uma noite tranquila. Helena, de 56 anos, e o seu filho Ismael, de 28 anos, que moravam em São Paulo, aproveitam um feriado de Páscoa para visitar familiares aqui da cidade de Indaiatuba, que fica mais ou menos a 100 quilômetros da capital paulista. Por volta das 11h30 da noite, eles param nesse trailer, decidem pedir um lanche. Só que um carro que vinha em alta velocidade por essa avenida invade a calçada e bate em cheio nesse trailer, atingindo 7 pessoas. 5 ficaram gravemente feridas, mas infelizmente a Helena e o Ismael, mãe e filho, morreram aqui, no local do acidente. Quem vê este sorriso não consegue imaginar a dor que acompanha a vida de Gisele. Ela é a filha de Helena e irmã do Ismael, as vítimas desse acidente. Ela conta como foi o encontro da família algumas horas antes da tragédia. Saímos tudo junto, e quando chegou na metade do caminho, que é o lugar onde tem o lanche, eles viraram para a direita e eu continuei para a chácara, que era para a esquerda. Quando eu cheguei na chácara, eu recebi o telefonema. Aí uma pessoa me ligou perguntando se eu conhecia uma moça morena do olho azul, mas eu não estava identificando a moça, que era a namorada do amigo do meu irmão. Aí ela pegou o telefone, na hora que ela pegou o telefone, ela falou pra mim: Gi, é a Desirê, a gente sofreu um acidente aqui no Carioca. Aí eu perguntei se foi muito grave, ela desligou o telefone na minha cara. Chegou lá, o estado era horrível, era assim, eu perdi o chão. Na verdade, a primeira pessoa que eu vi foi o meu irmão, que ficou com vida, e foi o bombeiro que estava socorrendo ele na hora que eu cheguei. Aí eu fui até lá, o bombeiro não deixou eu entrar no local, porque ele viu que eu estava muito fora de mim. O corpo da minha mãe estava lá. O meu outro irmão, ele chegou a ser socorrido, só que ele teve a perna amputada, tipo, com a velocidade do carro, com a batida do carro, tipo, decepou a perna dele. Então ele foi socorrido com vida, só que ele não resistiu porque ele perdeu muito sangue. Ele teve 4 paradas cardiorrespiratórias, então ele chegou a falecer umas 2h20, 2h30 da manhã. Então ele chegou, né, a ser socorrido e tudo, mas minha mãe faleceu no local. E aí eu perguntei para o meu primo, fiquei perguntando, eles não queriam falar, e aí eu escutei minha prima falar a palavra morte. Na hora que ela falou a palavra morte, eu estava em frente à minha mãe. Eu perdi o chão na hora que ele me contou. Os acidentes de trânsito são a principal causa de morte no mundo entre os jovens de 15 a 29 anos. Se os acidentes continuarem nesse ritmo, no futuro o Brasil vai ter uma geração de jovens aposentados por invalidez. Aproximadamente 50 milhões sobreviveram com sequelas. São 3.000 vidas perdidas por dia nas estradas e ruas. Por esse motivo, as mortes por acidentes de trânsito ocupam a primeira posição como principal causa de morte em todo o mundo. Neste acidente, na cidade de Indaiatuba, o motorista, que dirigia a 160 km por hora, estava acompanhado da namorada, que ficou paraplégica. Gisele conta que o seu outro irmão, que também estava no local do acidente, ficou gravemente ferido. Deu fratura exposta na perna esquerda, hoje ele perdeu 2 dedos de osso. Hoje ele está se recuperando, ainda não está totalmente calcificado o osso, mas está se recuperando. E na perna direita ele rompeu todos os ligamentos do joelho. Então ele já passou por uma cirurgia da esquerda, já 2 da direita, e agora está indo para a 3ª cirurgia na perna direita. Ao passar por uma tragédia desta gravidade, a pessoa fica como anestesiada e perde total domínio sobre si mesma, tendo a impressão de ter sido transportada para um mundo irreal, um pesadelo impossível de admitir que seja realidade. O cérebro deixa de raciocinar. Calafrios e sentimentos de pânico percorrem todo o corpo. Os pés parecem perder o chão. Todo eu da pessoa deixa de existir. A carta é escrita e lida por Maria Luísa. Ela diz que faltam palavras para descrever o que sentiu no momento em que soube da morte do filho. Mesmo assim, escreve esta carta para a nossa equipe na tentativa de passar um pouco da dor de uma mãe ao perder seu filho. A vida da Maria Luísa mudou completamente no dia 28 de julho de 2009.
O filho, que estava em casa, sai para comer um lanche com um amigo a mais ou menos 2 quadras da casa. O carro, ainda no estacionamento com o filho e o amigo, é atingido por um motorista que estava embriagado e em alta velocidade. Alex, de 35 anos, morre na hora. O motorista é preso em flagrante, mas liberado após pagar fiança de R$ 1.220. O preço pago pela morte do filho e a impunidade tiram o sono de Maria Luísa. E com isso ele foi embora. Em 2012 saiu a sentença, ele foi condenado a 5 anos de prestação de serviço num hospital que dê atendimento a vítimas de trânsito, 180 salários mínimos para as famílias e 1 ano sem poder dirigir. E o que consta no processo, ele vai cumprir essa pena simplesmente por imprudência e imperícia. Foi só isso? Só isso. É que a justiça brasileira é lerda. E existem muitas brechas, que os bons advogados sabem disso. Existem brechas. Então, por que essa impunidade? Por que essa matança de jovens? Sabe, é um absurdo o que morre de jovens no Brasil. Eu acho que a pessoa, quando ela bebe e entra num carro para dirigir, o acidente já está começando ali. Com ela mesma ou com outra pessoa que não tenha nada a ver com a história. Desde 2008, foi aprovada uma lei que modificou o Código de Trânsito Brasileiro e proibiu o consumo de álcool por parte dos condutores de veículos. O motorista que é pego na lei seca fica sujeito a multa, suspensão da habilitação e até mesmo detenção. Desde então, dirigir sob efeito de álcool em qualquer quantidade é crime. Além disso, o motorista que se negar a fazer o teste pode ser enquadrado e punido a partir de depoimentos de testemunhas, vídeos ou imagens. Um levantamento mostra que 1 em cada 5 vítimas de acidentes de trânsito atendidas no país havia ingerido bebida alcoólica na hora do acidente. Lá fora punem com muito mais certeza, muito mais assertividade. A França já descobriu um aparelho que, com o exame de urina, percebe se o sujeito fumou maconha em 15 minutos. Né? E tem que haver alguma coisa que prove também com relação a outras drogas de abuso que fazem com que o condutor passe ileso, ao passo que apenas o alcoolista acaba sendo um tanto mais agravado. Tem de haver mais rigor e mais assertividade nas punições. Você acha que isso vai ser suficiente para mudar essa situação no Brasil? Olha, tem que mudar, né? Do jeito que tá, não pode. Se o sujeito tem um dinheirinho, ele vai lá e faz com que o ciclista que vinha na estrada seja o culpado do acidente que o filho dele causou e matou a pessoa. Isso não pode continuar assim no Brasil. Para evitar que outras famílias passem pela mesma dor, Maria Luísa faz parte do movimento Não Foi Acidente, que luta contra a embriaguez no volante. O movimento, que nasceu em São Paulo, atende hoje famílias de todo o Brasil. Olha, esse trabalho, por enquanto, nós temos um encontro mensal. Então, pessoas se inscrevem, comparecem e lá nós conversamos as nossas dores, a saudade, a falta. É um lugar onde a gente ri e chora junto. E eu acho que um dando a mão para o outro, a gente se torna um pouco mais forte e uma forma também de dar continuidade à vida, sabe? Porque nós temos que reaprender a viver depois de uma perda dessa, sabe? Você tem que, é como se você tivesse que reaprender a andar, a sorrir. Você tem que reaprender até a sentir os sabores novamente, que até isso altera. Então é muito difícil, é muito dolorido. E com esses encontros nós temos um pouquinho mais de paz. E temos os Acalmando Corações também no Facebook, que é uma forma de conversar com o Brasil todo. Estamos interligados com pessoas que perderam em vários cantos do país. E é uma forma de ajuda mútua mesmo. E de seguir a vida mesmo com essa dor. Seguir a vida. Mesmo com a dor, nós temos que seguir a vida, porque nós temos outras pessoas que dependem de nós. É duro. E no NT Repórter desta semana, vamos conhecer um dos destinos mais escolhidos por turistas, Fernando de Noronha. Veja só.
Não perca, é amanhã às 10 da noite. E por falar em viagem, hoje vamos conhecer a Ilha da Madeira, em Portugal, no quadro Viaje Comigo. Preparado? Então, viaje comigo!